Começou? Ó, vamos começar, hein, pessoal, rapidinho. Só um minuto. Começou? Salve, galera. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Se você estiver me ouvindo em outro horário, nós estamos à tarde. Muito boa tarde para os nossos convidados. Muito boa tarde para o Fael do Javio. Muito boa tarde para a Vitória França. Muito boa tarde para o Renato Nogueira. Boa tarde para Regiane Barcelos. Eu me chamo Pedro Miranda. Sou também Pedro Poeta. Sou criador do projeto Pensadores Cariocas. Hoje eu quero falar bem pouquinho para vocês. Quero fazer uma apresentação do projeto. Quero fazer uma apresentação do festival Filosofia, Ritmo e Poesia, que é esse evento online que a gente está fazendo excepcionalmente. Antes disso, eu gostaria de fazer para vocês uma apresentação prévia. Eu estou assim, fazendo meu primeiro evento online. Quero ficar bem relaxado. Deixa eu dar até uma respirada. Eu quero fazer uma apresentação do espaço que eu estou aqui para vocês. Eu estou no Museu do Grafite, aqui na Pavuna. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, um segundinho desse espaço. Depois eu vou fazer a apresentação do projeto. Tá bom? Olha só, pessoal. Estão conseguindo ver? Museu do Grafite, estão conseguindo, galera? Alguém me responde. Sim. Ó. Pavuna. Vamos colocar um pouco da Pavuna no YouTube. Coisas... É tiroteio, é desgraça, não. Ó, boa tarde pro Complexo da Pedreira, que é sempre, né, buscando o caminho aí da paz para todos. Ó, metrô Rubens Paiva, logo ali, ó. Pavunão. Esse aqui é o lugar que a gente tá aqui agora. Tem até um porco ali na rua, não sei nem se vocês conseguem ver. Mas, enfim, ele traga boa sorte pra gente. Vou passar um fio aqui por cima. Estamos aqui nessa ONG, que também é um Museu do Grafite. Quero fazer aqui para vocês uma apresentação do projeto Pensadores Cariocas, que as pessoas saibam o que é o projeto Pensadores Cariocas. E depois eu vou fazer uma apresentação depois do evento online. E aí vou passar a palavra para vocês. Quero ficar só mediando hoje, beleza? Então vamos lá. Sou criador de um projeto de educação chamado Pensadores Cariocas. Tem aqui o banner. Aqui ao nosso lado, atrás da gente. Educação inovadora, ensino crítico e criativo. A gente trabalha realizando oficinas de filosofia inovadora, de filosofia através de métodos criativos, sem ser história da filosofia, sem ser filosofia somente o conteúdo de filosofia. A gente quer levar crítica, as questões, as perguntas, a gente levar os questionamentos, a gente utiliza de dinâmicas de grupo, dinâmicas de construção coletiva, dinâmicas de interação e conhecimento através de métodos inovadores dentro das favelas aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, dentro das escolas, né, das favelas. Em 2017 eu comecei um projeto chamado Turma Jovelina. Né? Em 2018 o Turma Jovelina virou Pensadores da Pavuna. Em 2018 também comecei uma parceria com o documentarista Flávio Moraes. Ele começou a registrar as ações do Pensadores da Pavuna através do audiovisual. E aí a gente começou a construir alguns vídeos sobre o projeto, algumas narrativas dos estudantes, do estudante pensando criticamente, do estudante sendo protagonista do seu próprio pensamento. E aí, com dificuldade, a gente não conseguiu tanta coisa em 2018, mas a gente conseguiu muito aprendizado. Em 2019, o Pensadores da Pavuna virou Pensadores Cariocas. A gente investiu bastante nesse estudo de produção de audiovisual dentro das escolas. A gente conseguiu produzir alguns vídeos, alguns curtas-metragens muito maneiros, que ainda vão ser lançados, mas que são filmes assim, transformadores na forma de enxergar a educação, na forma de enxergar o protagonismo do jovem, na forma de enxergar o olhar com que o jovem pensa, o olhar com que o jovem sonha. Os sonhos dos jovens são muito importantes para o Pensadores Cariocas. A gente investe muito nesses sonhos, a gente acredita nos sonhos dos jovens, e a gente está aqui hoje para tentar também investir nesse tipo de possibilidade de pensar metodologias para o jovem melhores na escola, né? Melhores metodologias para os jovens. Esse evento de hoje também é um acolhimento de conhecimento que eu vou obter de vocês, de como a gente pode construir melhor o Pensadores Cariocas. Né? E aí, enfim, para o ano que vem, a gente está tentando construir, a gente acabou de ser aprovado no edital, que é o edital do ISS, a gente está apto para fazer uma captação de recursos através de isenção de impostos. A gente inscreveu uma websérie, que é a websérie Pensadores Cariocas, a gente colocou 6 episódios
que serão disponibilizados totalmente gratuitamente na internet. E a gente vai produzir a nossa intenção é produzir uma websérie que retrate a realidade nas escolas públicas, né? Uma websérie sobre educação inovadora dentro das escolas públicas, dentro das escolas, principalmente das periferias, das favelas do Rio de Janeiro. A gente quer aplicar métodos inovadores, a gente quer entrevistar pessoas que são autoridades no assunto mesmo da educação, e a gente quer fazer um movimento bem forte dentro dessa luta da educação, dentro dessa luta da educação crítica, do ensino da filosofia, né, de formas atualizadas, de formas brandas para o nosso século. Tecnologia, metodologia, e a gente quer investir nesse caminho, e esse é o Pensadores Cariocas. Né? Muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui falando isso para vocês. Fico muito grato de fazer isso, espero que a gente consiga, com a rede forte de vocês, seguir esse projeto. Queria agradecer, enfim, passar a palavra. Vou apresentar agora o evento de hoje, rapidamente. A gente ganhou um edital também agora, um edital de cultura presente nas redes, que é o edital do Estado do Rio de Janeiro, um edital bem pequeno e emergencial para eventos online durante a quarentena. A gente ainda está em quarentena de alguma forma. E esse evento tem como função a gente questionar a relação entre a filosofia e o rap e a filosofia. A gente descobriu dentro das escolas públicas que o rap é muito importante como metodologia de ensino. O rap ele é muito importante para o ensino crítico, né? E a gente está aqui com pessoas hoje que a gente vai fazer a ponte entre o rap e a filosofia. A filosofia e o rap hoje é a ponte entre a periferia da academia e a intelectualidade do gueto. O Pensadores Cariocas hoje é a ponte entre a periferia da academia e a intelectualidade do gueto. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, né? Gratidão. Vamos começar. Esse aqui é o Festival Pensadores Cariocas. E para abrir o festival, nada mais justo do que um rap de primeira. Fael, tu já viu, aqui da Zona Norte. Se apresenta pra gente, meu mano. E solta aquela pesada que a gente vai começar o debate logo em seguida. Salve, família. Então, tô aqui. Sou Fael, tu já viu, né? Mais um guerreiro aí, mais um pensador carioca, levando aí a palavra, né? Não só a palavra, mas também a arte visual. Eu sou grafiteiro há um tempo também, já vai fazer 20 anos que eu faço grafite, que eu estou pelas ruas aí, levando arte. Muito gratificante estar com vocês aí hoje. Quero agradecer aí ao Pedro, poeta, né? Que, pô, é um cara que sempre está correndo e tem essas iniciativas de estar reunindo esse grupo de pessoas que está sendo importante pra caraca. E é isso, né? Vim trazer a música, que é o que eu tenho de melhor, que eu considero que eu tenho de melhor aí para oferecer. Então, vou começar com um som aí chamado Tu Já Viu Parte 1, para que a galera entenda um pouco da minha trajetória também através da música. Valeu? Vamos lá? Salta. E aí, THP? Tô com o THP aqui. MC também da Zona Norte. Valeu, THP. Bem-vindo, parceiro. Aí. Dá uma voltadinha. Estão ouvindo legal aí? Manda. Canta. Vambora. Então vai assim, ó. Você quer saber o que é malícia? Ou quer saber o contrário? Larga esse dicionário. Ouça um som lendário. Nos confundem com maldade até. Perversidade. Nunca dizem que surge de uma necessidade. Juventude contra o tempo pelo caminho certo. Porque a vida levou cedo. Quem se julgou esperto, eu troquei munição por tinta. Dei por ela meu sangue. Derramei meu suor por muito mais que uma gangue. É minha trio. Meu amor representa onde for. Livre o acesso. Vem, pode assistir. Todo traço tem valores, seja com a tinta que for, subir um morro pra te ver sorrir. O dia passa, evento acaba e o legado fica. Colorido no tijolo do barraco se eterniza, valeu sua camisa. Isso é que é urbanização, fazer o poder do traço informar o cidadão. A vida é um mundo livre, eu fico amor livre. Tô na batida que é pra te dizer.
deixa eu viver eles pensar. A minha vida é um muro liso, eu pinto a mão livre. Tô na batida que é pra te dizer, deixa eu viver eles pensar. Eu sei que na vida os moleques tropeçam, mas você levanta e segue em frente. Eu vi uns que foram vivendo com pressa. Tô por amor pra fazer diferente, sem material ou alimentação, superando a adversidade. Eu sou do tempo que a roupa de escola era pra se dividir essa cidade. Ser de verdade, tá de verdade, olho no olho com sinceridade. Pra chegar no início da trilha, precisa mais que força de vontade. Aí garoto, se liga no jogo, tem caminho que é perigoso. Não se afaste do livro da tinta que ele te faz um malicioso. Humildade, amor e esperança, aliado no mundo inteiro. Ontem uma vida é ser muita esperança hoje. Orgulho de ser grafiteiro, orgulho de ser criminal, orgulho de ser marginal, vida de mate ou morra. E se eu for alvejado, não vai ser pintando. Vim acabar com as zorras daqueles que são artistas demais. O vandal demais não representa os meus ideais. Como meus ancestrais no anseio de liberdade, sigo quebrando as algemas escravocratas que existem na arte. Muro liso, eu pinto a mão livre. Tô na batida que é pra te dizer, deixa eu viver eles pensar. A minha vida é um muro liso, eu pinto a mão livre. Tô na batida que é pra te dizer, deixa eu viver eles pensar. Aí, porque tu já viu, manão, é mais do que só tu ver. É lágrima do invejoso, inspiração pra vencer. Malícia não é milícia, a gente quebra qualquer craque. Com bonde organizado e preparado pro ataque. Eu quero a minha fatia do bolo também, com todo respeito. Mas trabalhar 12 por hora pra tu, eu não aceito, obrigado. Pelo emprego de carteira assinada, prefiro fazer grafite, roubar amor, levada a planejamento, relatório, eu aprendi a escrever. Já passei nessa fase em que eu só queria comer. Deslealdade no jogo de força. Ser incisivo, eu me tornei malicioso. E a cada passo decisivo, efeito corrosivo. Tipo a toxina que segue spray. Só existe rato na rua, não tem espaço pra rei. Somos de origem africana, até onde eu sei. Se dizem fora da lei, mas são cópias de USA. Sinto a mão livre, tô na batida que é pra te dizer, deixa eu viver eles pensar. A minha vida é um muro liso, eu pinto a mão livre. Tô na batida que é pra te dizer, deixa eu viver eles pensar. É isso. Mais um pensador carioca, Fael, tu já viu. Valeu, Fael. Obrigado. Essa é a Tu Já Viu parte 1. Espero que busquem aí na internet, YouTube. Todo mundo dá certo. Daquele jeitão. Brigadaço, cara. Muito obrigado, Fael. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, parceiro. Salve o rap. Salve, 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 salve o rap. Tô com outras salvas aqui, mano. Vai fechar o evento mais tarde. Quando for o momento, tu fala. Demorou. Tamo junto, tô acompanhando aí, satisfação. Valeu, valeu. Vamos nessa. Então, queria chamar para fazer uma pergunta aqui, um grande nome da filosofia brasileira, um grande nome vivo da filosofia do planeta Terra, que eu considero, tipo assim, um cara que, né, tem muita trajetória para contar. O pouco que eu já ouvi é muito além do que eu esperava. Grande satisfação receber aqui o Renato Nogueira, professor de filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui recebendo você, Renato. Muito bem-vindo. Queria te começar, e você pode ficar à vontade. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é mais assim no sentido expositivo. Você pode ficar à vontade para você refletir e falar o que você quiser, né? Basicamente, o que eu quero te perguntar, pedir é o seguinte, Renato. Muitas pessoas, hoje o nosso evento, ele quer unir pessoas da filosofia e pessoas da periferia, né? Pessoas do rap, pessoas que estão ligadas à cultura da periferia, né? Algumas pessoas da periferia não sabem bem o que é filosofia. Se tu perguntar o que é filosofia, eles não sabem o que é filosofia. E muitas pessoas da academia, eles acham que sabem o que é o rap, mas verdadeiramente eles também não sabem o que é o rap, né? Então eu queria te fazer 3 perguntas em uma, que é assim: explica para toda essa galera o que é filosofia, depois tu explica o que é o rap, e depois tu fala qual é a relação entre o rap e a filosofia e o rap. Beleza? Mas fica à vontade, essa é a ideia que eu tive para te trazer hoje. Se tiver mais coisa para trazer,
Tudo seu. Pô, o Fael já dá o papo aí. Primeiro, agradecer pelo poeta, agradecer Fael, agradecer a Rejane, né? Agradecer Vitória, equipe Pensadores Cariocas, um trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz de ouvir o som aí. Pô, primeira linha, rima rápida. E essas questões, eu vou bater um papo, né? Eu quero bater um papo, fico feliz em estar por aqui com a galera, né? Gosto do rap. Então, filosofia é uma atividade intelectual, assim como rap. Então, a gente, quando fala em rap, fala em filosofia, sabe o que me ocorre? Me ocorre muito África, me ocorre muito África do Oeste, África Ocidental, onde os Guerroá, os Gigeli, são pessoas que fazem artesanato da palavra. Porque nas culturas da África do Oeste tem um grupo, né, de clãs chamado Namakala. Os Namakala tem várias famílias. Algumas famílias trabalham com ferro, são ferreiros. Outras fazem roupa, tecelões. Outras famílias trabalham com madeira, fazem artefato de madeira. E tem famílias que trabalham com a palavra. E a Imaninka, né, no idioma dos Mandinga, Diele quer dizer sangue também. É o sangue que circula na sociedade. Então a palavra faz circular o sangue, circular ideia, circular informação, circular conhecimento. De algum modo, filosofia é uma atividade que ela pensa, que tem a ver com pensamento. Falar a respeito das coisas que nós pensamos, tentar garantir o pensamento de um modo coerente, fazendo sentido, né? Então, o Ptah-Hotep, que é um dos primeiros filósofos do mundo, né? Lá na África, lá no Egito Antigo, no Kemet, ele dizia que é uma atividade, a filosofia, que a gente nunca fica perfeito nela, está sempre se aprimorando. O pensamento sempre pode ser, vamos dizer assim, mais organizado, o pensamento pode sempre atingir lugares que a gente não imagina. O rap, né, que é essa história que tem a ver com a juventude negra nos Estados Unidos, né, mas no mundo inteiro, acho que o rap tem uma história, sabe melhor do que eu, juventude negra protestando, falando das suas histórias, da sua vida. Então, acho que o rap é uma maneira de a gente enunciar, dizer o que a gente pensa. Então, vocês que fazem rap, né, dizer o que pensa, falar da periferia, falar da exclusão, falar da posição política. Então, eu acho que assim, do rap tem desde Public Enemy, que eu lembro aqui, que os caras lá do States, como aqui tem o GOG, tem Racionais, uma turma incrível, tem Fael, que tem mandado um recado que é importante dizer, a gente pensa a respeito das coisas. Então, acho que filosofia e rap, me parece, eu estou aqui pego de surpresa, né? E aí eu não improviso, né? Porque não tem texto preparado, mas são atividades que tem a ver com cuidado com a palavra, né? Cuidado com o pensamento e linguagem. Ou seja, como a gente pensa, organiza o pensamento para fazer uma crítica das coisas. Ou seja, de alguma forma, o que a filosofia tem é não aceitar as ideias de primeira sem examinar. Então, uma ideia não quer dizer que seja verdadeira sem um exame adequado, que é um exame racional, um exame que também deve levar em consideração muitas vezes o que a gente sente, porque, assim, como dizia o Ptah-Hotep ou Amenhotep, filósofo lá da antiga, né, o coração é órgão do pensamento, das emoções e do nosso caráter. O coração pensa. Então, na filosofia africana antiga, o coração é pensante, a gente pensa com o coração. Eu acho que o rap tem essa mensagem, né? Pensar com o coração também, porque a mensagem do rap ela vem junto com a emoção, sem separar da racionalidade. Eu acho que tem uma coisa, se eu pudesse falar aqui de improviso, né, que me parece é que tem algo no rap que é um pensamento que não se descola dos sentimentos. Ou seja, que as pessoas sentem, elas mandam um recado dos seus sentimentos, mas esse sentimento não está dissociado de uma razão, de uma estrutura de pensamento, de analisar a sociedade, recado que o Fael mandou, de pensar o que nós somos, pensar nosso papel, de falar das opressões, falar da violência policial, falar do dia a dia, falar do amor, falar de uma correria, falar do racismo, falar da consciência. Então, acho que o rap é uma forma de fazer circular na sociedade, entre a juventude, fazer circular ideias que podem nos ajudar a gente se posicionar.
porque tem muita coisa para a gente se posicionar na sociedade, né? Muita coisa. Eu acho que o rap ele pode mandar várias mensagens. Eu fiquei pensando agora numa coisa que eu não sei se tem a ver com contexto, né? Que me ocorre, que é o da agora. O Pedro, Fael, Regiane, Vitória e quem está nos assistindo. É da agora. Então, assim, eu falei isso nas minhas redes sociais, meu nome é Nogueira, né? Renato Nogueira. Redes sociais está lá, Nogueira sem I, underline oficial, vocês me encontram lá, bota Nogueira sem I, me encontra por lá para trocar ideia no Instagram, Facebook, né? Então, o que eu fiquei pensando agora, ultimamente? Eu acho que o rap, ele pode mandar mensagens, e manda mensagens, assim como a filosofia tem esse papel, do que está acontecendo no nosso momento, a nossa vida, a nossa história, a nossa sociedade. E aí tem um fenômeno que acho que é o fenômeno que a gente conversa sempre, que é o racismo. Eu me lembrei de um caso, Pedro, do caso do Neymar, que aconteceu domingo, dia 13 de setembro, né? Sofreu racismo, do Gonzalez, lá, Alessandro Gonzalez, que é o jogador do Olympique de Marseille, e ele foi punido. O agressor não foi punido ainda. Eu me lembrei do Lewis Hamilton, que é um cara que está na Fórmula 1, que é um esporte que você tem que ter muita grana para entrar. Você tem que ter já um carro, um mecânico com 8 anos de idade, tem que dirigir um carro, teu pai tem que te levar no autódromo, tem que ter um mecânico para ajustar o carro para você ficar correndo na pista. Então, ele já está num esporte de elite. Um piloto negro, e ele usa as camisas, né? Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, ele marca uma presença, ele falou assim, prendam os policiais que mataram Breonna Taylor, que foi morta em março desse ano. Ele tem se posicionado, assim como jogadores de basquetebol nos Estados Unidos. Né? Eu lembrei de um cara que é o Ângelo Assunção, que foi demitido de um clube, né? E não sei qual a alegação da demissão dele, mas ele coloca que por ele ter se colocado contra o racismo, ele foi ameaçado, ele perdeu o emprego dele de ginasta, ele é ginasta. Então eu fiquei pensando assim, caramba, acho que o rap pode falar várias coisas, o rap fala sobre isso. E aí me ocorreu uma coisa que eu estou aqui pensando agora, Pedro, que me ocorre muito nesse momento, muito mobilizado por essas coisas que acontecem na sociedade, né? As mortes, a exclusão da periferia, é que os esportes, a gente não tem gente negra, gente preta nos cargos de comando, nos cargos, por exemplo, de gestão, né? Não tem nos cargos de técnico. Eu fiquei pensando assim, é como se for... a gente tem que falar sobre isso também, acho que é uma coisa para a gente falar, né? Assim como a gente tem que falar da morte das mulheres, dos feminicídios, tem que falar da violência policial. Então, eu acho que a violência do Estado... Eu acho que o rap fala sobre essas questões que a filosofia também fala de alguma forma, né? O Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, né? Mbembe, MBE, para quem não conhece, não tem problema, bota no Google que vai aparecer a foto, cara. E é um cara super interessante que fala dessa necropolítica, né? De uma política de morte. Como é que o Estado ele acaba criando oportunidade para que alguns tenham mais facilidade de morrer, né? De várias formas, não só com braço policial, mas com hospitais sem qualidade, com falta de oportunidade, de educação. Eu acho que isso é importante dizer para as pessoas falarem, conversarem sobre isso. Então, acho que a filosofia nos ajuda a pensar, a tirar o óbvio. O que é banal, a filosofia meio que desbanaliza. Não é tão simples assim. É banal, vamos desbanalizar. Vamos olhar de outra forma. Vamos pensar sobre isso de outra maneira. Olhar sob outro ângulo. Acho que o rap, que é ritmo, né? Ritmo e poesia, né? O rap faz uma coisa que é também ajudar nessa velocidade que inunda a gente de palavra, de ideia. Então, o rimador é uma pessoa que, com essa capacidade de transformar a ideia rápido, fazendo a rima, trazendo seu cotidiano, a sua realidade, e fazer circular ideias na sociedade. Ideias que podem ser interessantes, que podem nos ajudar a sair da inércia. Me parece que rap e filosofia, em comum, é sair da inércia. A gente está parado ali, prostrado numa situação, e fala, caramba, não, peraí, outro negócio é outro, não vou mais aceitar isso, eu vou saber, às vezes, que o segurança me seguiu, porque, poxa, ele tem uma ordem de cima para seguir jovens negros e achar que os jovens negros estão comprando um relógio muito caro e não podem comprar um relógio muito caro, porque não podem comprar um relógio caro se eles juntarem o seu trabalho para comprar um relógio para o seu pai.
Então, é isso. Então, assim, saber isso, caramba, não, é racismo. Até para você confrontar, né, as pessoas, né? Pô, é racismo. É isso que está acontecendo aqui, estou sofrendo racismo. Para falar sobre essas coisas, né? Eu acho que é importante, acho que o rap e a filosofia, talvez eles sejam interessantes para a gente romper com um certo cinismo. Tem um cinismo da elite, né? Um cinismo da classe média que, de alguma forma, não, tá tudo bom, não tá nada, não, tá tudo legal, somos todos iguais. O somos todos iguais é alguma coisa que pode ser problematizada, né? Somos iguais como? Né? De que maneira? Então, acho que isso é importante a gente dizer sobre isso. Não pode ter vergonha de falar a respeito disso. Na filosofia, eu tenho falado nos últimos anos, né? E até vou contar para vocês aqui uma parada que eu não sou o primeiro, mas eu fui um dos primeiros a escrever um livro, né? Falando que a filosofia não nasceu na Grécia, né? Então, assim, eu fui assim, na minha geração, fica botando essa tecla, ficou essa brincadeira. Ó, os gregos não inventaram a filosofia. Eu fico com essa pilha, né? Botei essa pilha, né? Em vários textos, assim, ó. Os gregos não inventaram a filosofia. Já tinha filosofia lá no continente africano, antes dos gregos. Eu boto essa pilha, né? Que não é pilha, que é pilha no sentido de isso é pouco falado, isso é pouco comentado, né? As pessoas comentavam isso pouco, né? Então, a gente tem que falar a respeito disso, né? Essa dificuldade. Tem que falar das injustiças estéticas que a gente vive, né? Que as pessoas, para ser bonitas, tinham que ter um tipo de corpo, a injustiça que atinge as mulheres negras brutalmente, atinge os homens negros também, que atinge a população da periferia, né? Que ser bonito tem que ser de um certo perfil. Então, várias injustiças que a gente vive na sociedade, que é importante falar a respeito delas. Então, eu acho que o rap movimenta isso, mobiliza isso. E a filosofia também acaba provocando grandes questões também, que são da filosofia, de onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida. Essas questões também estão postas na filosofia. Eu acho que o rap, ele também abraça essas questões quando ele fala que, muitas vezes, para a gente falar do sentido da vida, tem que ter um pão com ovo, um pão para comer no dia seguinte, no café da manhã, que não tem, às vezes, aquele pão, ou não tem um trabalho, não tem oportunidade de trabalho. Você é um jovem de 19, 20 anos, né? Tem um ensino médio incompleto e as suas oportunidades de emprego, de repente, são nenhuma. Você não consegue comprar um tênis para botar no seu pé porque só tem um e está mal para caramba. E você está preocupado e bolado com essa situação. Você é uma menina que está com poucas calcinhas, pode comprar o seu Modice, né? E aí? Como faz? É uma realidade, né? O rap denuncia essas coisas. Tem uma desigualdade brutal na sociedade que não precisava ter. Então, assim, era possível viver sem essa desigualdade. Então, eu acho que é pouco essa é a minha ideia, eu quero muito conversar, tá? Regiane, Fael, a galera que está aqui, eu quero muito conversar, Pedro, ouvir vocês, trocar essa ideia, e aí falar muito nas coisas que vocês estão pensando, que a gente está pensando, é pensar junto com vocês. Pensar assim, o que a gente pode fazer? Estou muito pensando, vamos fazer ações, vamos continuar fazendo coisa, movimentando a galera, a criançada, a juventude. Eu estou querendo agora fazer uma campanha aí, cotas nos esportes, cota para dirigente de futebol, para romper o racismo, só cotas entre dirigentes de futebol. Tem que ter mais presidente negro, tem que ter mais técnico negro. Não adianta só falar, não somos racistas. Tem que ter a galera negra naquele espaço, entendeu? Isso faz a diferença. Show de bola, Renato. Pô, muito obrigado. Eu queria te fazer mais 10 perguntas, mas infelizmente o tempo ele é limitado, assim, sabe? Espero ter mais oportunidade na vida. Que bom, muito obrigado por eu estar aqui. Vamos passar a bola rapidinho. Pô, eu vou falar com ela, hein? A rainha do verso, Regiane Barcelos, diretamente da Maré. Tô certo, Regiane? Certíssimo. Aí, ó, só queria te passar a palavra, dizer que, pô, eu te admiro, gosto de você. Minha primeira lembrança, eu só queria falar isso, assim, porque eu te chamei para esse evento. Minha primeira lembrança, assim, eu já te conhecia de Oi, Tudo Bem, do rolê da centro da cidade, essa galera, né? E aí, nunca tinha reparado, um dia eu lembro que eu estudava filosofia ainda, eu era estudante de filosofia do IFIX. Aí eu saí do IFIX, assim, tava tendo uma festa de universitário na frente, Regiane trabalhava, ou trabalha às vezes tipo, como ambulante dentro desses eventos universitários. Fui comprar uma cerveja, assim, aí comprar uma cerveja, minha cabeça tava cheia de filosofia, assim. Tipo, na hora que eu fui trocar ideia, um segundo com ela, ela veio, assim, tipo, de filosofia em mim, assim, entrou na minha orelha, e Heidegger, não sei o que lá, e, tipo, me engoliu, assim, eu fiquei, nossa, que moleque, que situação, a pessoa, tipo, eu tava já saturada, ela me deu um banho, foi ótimo. Pra mim, pô, super justo que a Regiane esteja aqui,
quero te passar a palavra, pedir para você se apresentar, pedir para você falar um pouco sobre o tema da filosofia do rap, da periferia em geral, e depois pedir para ela, além de tudo também, além de ter sido também ambulante, também é poeta, né, artista do Islã das Minas, Islã da Maré. Queria que você falasse um pouco isso também e trouxesse a tua poesia para a gente também, sabe? O espaço é teu aí, muito obrigado pela presença. Salve, galera, que agradeço o convite. Desculpa pela voz, é que essa semana foi bem agitada. Minha bênção aos mais velhos, minha bênção aos mais velhos, minha bênção aos mais novas. Licença para chegar, sou Raia do Verso, Regiane Marcelo, sou poeta, sou camelô, sou estudante de árabe pela UFRJ, futura graduada, sou extensionista e idealizadora do projeto Rimas da Amarela, oficina de poesia de rua, que eu realizo pelo CRMM. Sou mãe do Igor e do Israel, enfim, gente, eu sou mulher preta, a gente tem que ter múltiplas tarefas, porque senão a casa cai. Para mim, a filosofia, o rap, ele é a filosofia da periferia, como o Renato bem disse, a questão da linguagem, né, da decodificação da linguagem, que acaba sendo um divisor e segregando muito a periferia, sabe? Quando as pessoas falam, existe um senso comum muito cruel e muito equivocado de que a periferia não pensa, né? A periferia ela não pensa, a periferia ela não questiona, a periferia ela não tem estudo, a periferia não tem nada, a periferia só tem força de trabalho. E aí quando você vem para cá, pro lado de cá, e você começa a pensar, você começa a refletir e chegar à seguinte conclusão: se nós somos a força que move o mundo, como que a periferia não tem filosofia? Como que a periferia não tem questões? Né? Imagina se todas as favelas do Rio de Janeiro entrassem em greve, baixasse um salve geral de que ninguém da periferia vai sair para trabalhar uma semana. O que seria do resto o que seria do asfalto? Né? Porque se com os caminhoneiros já foi dessa forma, imagina com a periferia. Só que, infelizmente, quando a colonização ela foi instaurada, eles colonizaram mais do que os nossos corpos, eles colonizaram a parte mais importante, que é a nossa mente, sabe? E quando coloniza, não foi só pelas torturas, as torturas também foi uma forma de tentar nos dominar, porque não conseguiram, mas colonizar a nossa mente foi o principal, para que eles tivessem meio caminho andado de sucesso. Então o rap, ele tá aí para poder desconstruir a mente desse senso comum e ver que a periferia ela tem voz, a periferia ela tem questões, a periferia ela tem filosofia, tem sociologia, tem tudo aqui. Que nós somos a mão, a mente, o braço, o corpo que bota o mundo para girar. Sem a gente, o asfalto não ia ser nada. Não ia ser nada. Mas, como, infelizmente, aqui ainda vivemos muito segregados, né, eu tiro por mim, né, existe a nossa vida no asfalto, existe a nossa vida na favela. E acabou que essa pandemia, quando a gente vive em quarentena, que a gente tem que trazer tudo para um lugar só, acaba meio que bagunçando um pouco, porque era a nossa zona de conforto, né? Você vestir eu tiro por mim, né? Eu tenho que vestir essa máscara, né, de acadêmica, de poeta, de títulos, ir para o asfalto para tentar dar legitimidade para aquilo que eu falo, para aquilo que eu faço, porque não é fácil ter um corpo negro, gordo, que se propõe a ter sua autonomia através de um trabalho subalterno e também, para além disso, eu estar nesses espaços de poder e de elitização que é a universidade, né? Que é a universalização do conhecimento, onde é o definidor do certo e do errado da sociedade. O que uma camelô tem para definir de certo e errado na sociedade? Cadê os títulos? Cadê os lares? Mas eu estou lá então
não é fácil, então você acaba tendo que vestir essa máscara. Então, o lugar que eu tenho para poder eu me despir disso tudo é aqui na favela, é aqui na Maré. Mas aí você para pensar, eu como boa filha de Xangô, tentando ver justiça e ver injustiça em tudo, eu comecei a me questionar qual a contribuição efetiva que eu estava tendo, que eu estava dando para esse lugar. Né? Porque na universidade a gente sabe muito bem, eu falo isso sem pudor nenhum, que tanto eu como todos os cotistas, como todas as pessoas que trabalham nas terceirizadas, têm mais a contribuir do que a ter uma contribuição efetiva. Né? Não desmerecendo tudo que os professores me ensinam, tudo que eu aprendo, todos os acessos que eu tive a ferramentas e linguagens e conhecimentos, né? Mas a gente sabe que muita coisa que está ali é muito questionável, né? Se não tudo. Apesar de dizerem para a gente o contrário. Então, eu comecei a ter essa pira, essa reflexão. E aí eu comecei a bater um papo com as minhas vizinhas e tal, com a galera aqui. E vi que realmente, sabe, aqui, muitas coisas, eles assimilam, mas o que falta é essa covardia do não acesso. Né? Voltando para a FRJ, você tem... É um questionamento que eu tenho sempre, não só com a FRJ, como com a Fiocruz, como com a UES, como todos esses ambientes de universalização do conhecimento. Né? Mas eu falo a Fiocruz e a UFRJ porque estão dentro aqui do território. A FRJ, especificamente, ela fica entre 3 complexos de favela. Ela fica entre o Complexo da Maré, o Complexo de Manguinhos e as favelas da ilha, o Dendê, por exemplo, o Dendê, né? Quantas pessoas, quantos estudantes desse território a FRJ comporta, se for fazer no nível de estatística, né? Se for equiparar o território de todos os estudantes, né? Quantos cotistas e não cotistas desses territórios estudam na FRJ e têm acesso a esse conhecimento que territorialmente está muito acessível. Eu, por exemplo, eu vou para a FRJ a pé. Então, o problema não é a localização. Aí você vai me responder, assim, não sei, eu também não sei, mas pelas nossas convivências, pelas nossas relações, a gente imagina que muito pouco. Né? E aí você vê o que impede essas pessoas de estarem nesses territórios, né? O território que tem um leque de oportunidades de conhecimento, saber que iam ser muito úteis na prática. E aí você vê que são esses abismos sociais. Né? Porque eu, por exemplo, como cotista, vou para a faculdade, eu tenho que me despir de uma máscara, eu tenho que botar todos os meus diplomas no bolso, eu tenho que tirar todos os meus conhecimentos de filosofia africana, tenho que memorizar todos os grifos dos livros do Renato que eu tenho, decorar para poder debater. A gente não tem como se desligar, sabe, desses alarmes sociais. Agora você vê uma pessoa que realmente pouco saiu desse território, que realmente não quer se obrigar a passar por isso, porque então eles acabam tendo um outro modus operandi de viver. E que tá certo e é legítimo, sabe? Mas é muito cruel, por exemplo, eu ver a minha vizinha que trabalha há anos, acho que uma década ou mais dentro da FRJ, e ela não sabia que a FRJ é uma instituição pública. Que as filhas dela e que ela mesma pode estudar ali a hora que ela quiser. Seguir os protocolos, né, digitais, que a gente já sabe, de vestibular. Então, qualquer pessoa pode ter acesso. Sabe? Então, isso me dói. Então, eu comecei, é um trabalho de formiguinha, né? O Rimas da Maré, ele nasceu dessa necessidade, né, de disseminar informação. Então, que dentro da minha área, dentro do meu local de fala, que é a Estudo Criativo em Letras e Linguagens e Decodificação, justamente para pulverizar essas informações, para além das coisas pessoais que eu faço.
que é usar o sistema contra o sistema. Por exemplo, como que eu faço isso? Aí agora a galera vai ver, vai ver, mas eu vou citar um exemplo que não tem como mais eu fazer. Muitas vezes eu dei o meu código para muitos amigos meus que estavam lá no trampo, que estavam no mangue, camelô, que trabalha lá dentro, todo mundo para poder comer no bandejão. Eu passei para geral mesmo. Por que essas pessoas não têm acesso ao restaurante universitário? Porque vai faltar comida? Ah, mas gente, mas eu já vi gente, eu vejo direto, playboy pegando prato de comida só para bater papo e depois jogando fora. Por que um companheiro meu que está ali na relação não pode comer? Sabe? Fora os acessos, as extensões, a cursos interdisciplinares, que eu sei que vai ser útil para a galera. E eu acho que se cada um fizesse essa parte, sabe? Falar, olha, a FRJ tem cursos de inglês, a FRJ tem cursos de línguas, é de graça, a FRJ é instituição pública. Eu acho que isso já seria mais uma contribuição do que ficar falando em palestra, sabe? Eu falo que eu não inventei a roda, eu só boto ela para funcionar. A roda, os meus antepassados, eles já inventaram, mais do que a roda, eles já inventaram o carro inteiro, já até pegaram petróleo para fazer a gasolina. Só falta pessoas dispostas a poder ter engrenagem e dirigir, sabe? E se propor a disseminar esse conhecimento de como se dirige para que mais pessoas possam dirigir também, sabe? Então, eu me ponho nesse lugar, sabe, de MC, vamos botar assim, de mensageira da verdade, mensageira do conhecimento, de simplesmente isso, de falar para a galera aquilo que é de direito. Porque quando você vai ver, né, como o Renato falou, que a filosofia não nasceu na Grécia, nasceu na África, assim como medicina, como a yoga, como o teatro, como a própria universidade. E hoje você vê os descendentes desse povo não terem o mínimo de conhecimento legítimo, não, conhecimento eles têm, não ter o mínimo de acesso a ferramentas que ajudem eles, por exemplo, a conseguir um emprego, né? Isso dói. Você vê o quanto que a universidade guarda de conhecimento usurpado. Né? Eles pegam os conhecimentos das periferias, usam a gente como objeto de pesquisa, levam para dentro da universidade, deslegitimam, porque depois que eles sugam, eles tiram nossa legitimidade de tudo, botam outro nome bonitinho e difícil de se falar e monetizam, né? Pegam esse conhecimento e trocam ele por poder, por dinheiro, negociam as nossas vivências. Isso é uma coisa que depois que você percebe, dá muita raiva. Então, eu acho que o que eu faço é isso, é a gente retomar. Porque é tudo nosso. Vai ensinar medicina para quem é descendente do berço da medicina. Sabe? Vai ensinar cultura para gente que faz cultura do nada. Então, esse é o meu trabalho, é isso que eu pretendo, assim, com as minhas letras, com os meus poemas. De um tempo para cá, eu mudei um pouco a minha forma de escrever, as temáticas pelo que eu escrevo, porque quando eu comecei, assim, não quando eu comecei a escrever, mas quando eu comecei a trabalhar com a escrita, eu ainda era muito contaminada por todos esses vícios, por todas essas doenças sociais que eles colocaram nos nossos corpos, né? Do sangue na roda, da carne preta barata na mesa, no banquete, no colonizador. Mas, como tudo é uma evolução, eu comecei a me questionar, né? Isso ficou muito óbvio para mim quando, fazendo a curadoria do Rimas, eu achei muito poucas poesias sobre outras temáticas, assim, que não fosse dor e sangue, que tem que ser denunciado, sim, mas você vai despertar gatilho, e o que tem em contrapartida para você lidar com o gatilho? Né? Eu sei que o preto está morrendo, eu mesmo perdi 8 amigos esse ano.
Foram 8 amigos mortos através do fuzil. Né? E eu sei que me dói saber até o fim do ano vai ter mais. Mas e aí? O que eu faço para poder dar um acalanto para essa mãe? E para além disso, nós não somos só dor, sabe? Nós somos também conhecimento, nós somos vivências, nós somos amor, nós somos prazer, nós somos desejo. Então eu mudei minha forma justamente para poder, para além de fazer a poesia de denúncia, fazer uma poesia que dê força, que dê garra, né? que dê conta. Não dê conta, né? Uma poesia dá conta disso tudo. É uma pretensão muito grande, mas que colabore para que esse corpo que lê, esse corpo preto que me lê, ele consiga ter em si um pouco de garra, um pouco de fé, um pouco de axé, e consiga lidar com todas essas demandas de desgraça que todo dia a gente é obrigado a dar conta para a nossa sobrevivência. Então, de um tempo para cá, eu não escrevo mais tanto sobre dor, sobre sangue, sobre os nossos atravessamentos. Eu tento escrever uma contrapartida, uma resposta para isso tudo. Né? E ter dado certo. Né? Graças a meu pai Xangô, meu Exu, ter dado certo. Então, né, vou finalizar, não vou me estender muito. Né? Tem pessoas muito importantes para falar, quero ouvir o Renato falar mais um pouquinho. Né? Que ele que é uma das minhas referências, ele, Catiúcia, Asa, são pessoas que eu posso dizer que abriram minha mente, foram um divisor de água na minha vida. E são pessoas que me inspiram muito a continuar seguindo essa linha de contribuição pela emancipação de povo preto. Então, essa poesia que eu vou ler agora, eu fiz ela para um concurso, era uma poesia de tema. Eu não ganhei o concurso, mas a poesia ficou bacana, então eu gosto de ler ela. Ela diz um pouco sobre isso tudo que eu falei. Se quem planta não colhe tâmaras, eu estou plantando baobá, retirado de África, para que no futuro próximo eu possa retornar com Exu, Alá e Exua, para o meu corpo fechar a Alhamdulillah, atravessando desertos de concreto, queimando os pés em asfalto quente, sonhando com oásis do sul do Saara, uma vela para Deus, 2 para o capeta, para que fuzil ou pandemia não me alcançam. São muitas coisas que podem me matar. Gatilhos psíquicos, gatilhos na cabecinha para me genocidar. Meu caráter meteu o pé, mas uma sobrevivente só Deus pode me julgar. Eu não vou surtar. Eu não vou surtar. O fronte é meu, reparação eu vim buscar. Desvendar essa história dúbia e translatícia, como choro livre de Barbie fascista, mas de bolsonarista eu não quero nem notícia. Cavar a própria cova, agora querem me enterrar. Mas era só uma gripezinha. Não demorou muito para perceber que deram tiro na própria cabeça com arma legalizada. R$600 não deu nem para um caixão. Propagação de vírus, pandemia virou refrão, chacina sem Covid, negros mortos em mega operação. Vírus não para, caveirão. Quem perdoa é Deus, nós não deixa passar batido. Por causa desse mandado é que o povo tá chorando escondido. Meu verbo marcha em polifonia rímica de ação de ideias, versos de propagação. Uma ao sumo, uma só via. Trago os hieróglifos de Bambara nas veias para que nenhum branco se aproprie. Se a história pertence a quem conta, a mim eu mesmo tenho voz para gritar. Talvez demore anos, esse nó atravessado na garganta nunca saia. E silencio cada branco que ousar me silenciar. Não alcançam a complexidade desses versos que só a melanina é capaz de explicar. Respeita a minha história. Senta e aprenda o que o meu sufismo tem para te ensinar. Sufista elevado em poética lírica que alivia o meu estado mental. Nenhuma inconsistência banalizará minhas palavras de dor com a qual procuro a paz. Do verbo me fiz força, apontando lápis nas minhas chagas. Que cada verso meu pulse se arraste, mas no silêncio ele não sucumbirá, como cada verdade retirada debaixo do tapete da degradação. Não te sequestro, hoje protesto, me junto aos irmãos em um só caminho, construindo essa nação.
E aos irmãos de cor que negam os braços de Mãe África, apenas recomendo cuidado, pois se todos pensassem como você, o genocídio já seria fato consumado. Man Yazara Tâmara, Layakul Tâmara. Salam aleikum. Rainha do Verso. Muito obrigado! Valeu, Rejane! Gratidão, irmã. Pô, que bom que vai ser eternizada essa poesia. Você não ganhou um concurso, mas eu espero que ela seja ouvida por muitas pessoas. Pô, muito obrigado. Satisfação enorme trazer a tua fala aqui para dentro. Importantíssimo isso que você trouxe, a questão das favelas em volta da UFRJ, sabe? Eu nem sabia dessa visão geográfica assim. Importantíssimo. Sou formado na UFRJ também. Acho que a UFRJ tem que estar acolhendo muito mais as universidades públicas como um todo. A UERJ lá com a Mangueira na frente. Todas as universidades têm que estar acolhendo muito mais os moradores da favela, até porque os moradores da favela levam conhecimento para a universidade também, né? E aí, tipo, a universidade precisa desse conhecimento prático de sobrevivência para que ela, quando ela estiver na reta, ela vai querer aprender com quem sempre foi na resistência, né? E aí, quando a universidade está na reta, ela quer aprender com quem sempre foi na resistência, né? Hoje é uma oportunidade para a universidade aprender também. Que os acadêmicos que estiverem vendo possam estar aprendendo com essas narrativas de vocês também. E eu queria trazer mais uma pessoa hoje aqui para esse evento. Tá aí, Vitória França, nem abriu o vídeo durante o evento. Abri sim. Aqui para mim não está aparecendo não, mas está aparecendo para todo mundo, a Vitória? Não, para mim não. Está aparecendo, Rafael? Para mim ela não está aparecendo. Então, show de bola. Gente, olha só, uma satisfação também trazer a Vitória França. É uma grande amiga, estudou filosofia comigo na UFRJ. Hoje ela está no mestrado, que nem eu. Começou o mestrado agora, que nem eu comecei o mestrado também, em 2020. Tem uma pesquisa muito interessante sobre filosofia decolonial. Ela vai trazer hoje para a gente também a pesquisa que ela está fazendo no mestrado dela, na UFRJ, as experiências de vida dela. Queria passar a palavra para a Vitória França. Uma satisfação enorme você vir para cá, trazer para a gente o seu conhecimento. Seja bem-vinda ao Pensadores Cariocas. Vitória. Muito obrigada. Tá dando para me ver, gente? Tá dando, né? Tá dando? Tá dando. Não? Tá rolando. Tá. Eu com tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito honrada de estar dividindo esse espaço. Com pessoas que eu admiro muito, que eu venho acompanhando o trabalho há muito tempo, como o Renato. Fico sempre nervosa em falar em público, porque eu acredito que é um pouco dos ensinamentos que a gente tem, que certos corpos não ocupam esse espaço público, né? Então, quando a gente vai falar em público, é sempre muito nervoso, é sempre com medo, é sempre aquela ansiedade se as pessoas vão achar que isso é válido ou não, porque muitos dos nossos conhecimentos nem sempre são tidos como válidos, principalmente na universidade. E eu, como estou dentro do mestrado agora, eu estou mergulhada nesse tipo de situações, onde às vezes para você falar alguma coisa válida, você tem que citar pelo menos umas outras 3 pessoas para poder dizer que o que você está falando é um conhecimento válido, porque parece que as nossas ideias não são válidas. Enfim, eu faço filosofia na FRJ. Eu vim de São Paulo com 18 anos para o Rio de Janeiro. Depois de uma grande luta de conseguir passar no vestibular, foi um período muito difícil para mim. Eu prestei o vestibular umas 2 vezes para conseguir passar. E venho da periferia de São Paulo, eu venho do extremo da Zona Sul, o que aqui no Rio, fazendo uma comparação, seria tipo Paciência. Morava muito longe ali do centro, da onde rolava onde tinha as universidades, onde tinha os centros culturais. Só que onde eu morava existia muita cultura dentro de onde eu morava, que é especificamente numa favela chamada 19, que fica em Interlagos, perto ali do autódromo, onde tem as corridas de Fórmula 1. E eu entrei em filosofia porque eu tinha muitas questões dentro de mim que estavam gritando e que eu queria entender melhor. Muitas questões que vinham de sarais que eu frequentava, muitas questões que vinham dos professores que davam aula da minha escola, e eu queria aprender mais, eu queria desenvolver mais essas ideias, eu queria desenvolver mais essas sociedades, e eu achei que a filosofia ia dar conta.
E foi uma grande decepção quando eu cheguei na universidade, em filosofia, e foi muito longe de dar conta das experiências e das perguntas que eu tinha para responder. No início da quarentena, eu li um livro que parece pequenininho, mas depois que você lê ele, você descobre que é gigante, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E nele, ele vai trazer alguns termos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele fala que o nosso tempo ele é especialista em criar ausências. Tanto ausências do sentido de viver em sociedade, em comunidade, quanto até mesmo ausências do sentido de viver. Né? O que é a vida dentro dessa sociedade em que a gente vive. E que, basicamente, nós somos convocados a viver uma humanidade zumbi dentro desse dia a dia que a gente vive imerso. E que essa humanidade zumbi, ela afasta a gente de tudo. Né? Ela coloca a gente em caixinhas e afasta a gente da natureza, afasta a gente de outras pessoas, afasta a gente dos diferentes da gente, afasta a gente de outras culturas. E essa humanidade zumbi, ela, inclusive, ela não suporta a diferença. Ela não suporta quando outros modos de vida, outros modos de pensar, outros modos de sentir, elas existem. Né? Ela quer padronizar tudo. Inclusive, eu estava vendo um bate-papo teu, Pedro, que você fala como a escola é esse lugar onde tem uma forma para tudo, né? Onde tem um uniforme, onde todas as crianças vão aprender do mesmo jeito, onde você vai olhar aquela diversidade de criança, aquela diversidade de conhecimento, e você vai ensinar de uma única forma, e quer que elas dê conta. Como processo, eu estou fazendo pedagogia agora, e fui fazer pedagogia, porque eu entrei numa escola e escutei a palavra ditado, e meu coração começou a disparar, comecei a passar mal. Falei, nossa, eu sou uma mulher de 28 anos, como eu estou passando mal escutando a palavra ditado? E aí me veio à memória como o processo de alfabetização foi muito difícil para mim. Como esse processo de aprender com aquelas únicas formas que estavam me ensinando foi um processo muito difícil, muito violento para mim. Eu falei, eu quero voltar então para esse lugar e disputar esse ensino. Né? Uma criança que às vezes é ótima em fazer rimas. Quantos alunos eu já tive que são ótimos em fazer rimas, mas não conseguem aprender matemática? Como alguém olha para essa criança e diz que ela é burra? Como olham para essa criança e diz que ela não tem conhecimento, não tem uma troca possível. E então, e como também a gente, dentro desse dia a dia que vai saturando a gente, né? Eu já tive, por exemplo, 3 empregos para poder me manter na universidade. Eu saía de um, acordava de madrugada, ia para outro, ia, às vezes, circulava a cidade inteira do Rio de Janeiro para poder chegar nos empregos ou na faculdade. E no meio disso tudo, às vezes eu me sentia sem perspectiva, porque eu chegava num lugar onde eu me sentia burra, porque muitas das questões que estavam sendo debatidas ali não eram questões necessariamente que me perpassavam, me abriam os olhos, me encantavam estudar, já não fazia mais sentido, muitas vezes, muitos debates que estavam rolando ali na universidade. O corpo cansa também, né? Pegar 2 horas de transporte público por dia para você chegar num lugar cansa, só que não são só 2, são 2 para ir, 2 para voltar, fora todas as questões pessoais de conseguir se manter, conseguir comer. E aí eu conheci a filosofia decolonial, eu conheci o Renato Nogueira, eu conheci a Catiúcia Ribeiro, e a filosofia voltou a fazer sentido para mim. Aquele espaço voltou a fazer sentido para mim, né? E aí eu conheci a Maria Firmina dos Reis também, que é uma autora oitocentista, ela escreveu no Brasil oitocentista. Ela é uma autora maranhense, e ela vai reescrever um outro Brasil, né? Ela vai pontuar uma outra história que estava sendo criada pela filosofia, pela literatura.
que disputava esses corpos, disputava como se a história que a gente vive não é uma história que tem conflito, não é uma história que existe diferença, como o Renato muito bem falou, querem apagar as diferenças como se elas não existissem, mas tem corpos que estão vistos como mais humanos do que outros, sim, porque se não fosse assim, a gente poderia ter contato com o conhecimento desses outros corpos, né? Nós não temos conhecimento, a gente não aprende nas escolas a real história sobre a colonialidade, ainda usam a palavra descobriram o Brasil, não invadiram o Brasil, não discutimos o que aconteceu com todos os conhecimentos indígenas que estavam aqui e como eles ainda existem, não discutiu o que aconteceu, por exemplo, no final da escravidão, que falam que acabou a escravidão, né, tá todo mundo livre, é todo mundo igual. Não discutem que eles trouxeram vários outros brancos europeus para colocar no trabalho, no lugar, deixaram todos os negros na margem, negaram educação, negaram escola, negaram alfabetização para essas pessoas, e ainda hoje falar, pô, mas eu consegui porque eu trabalho, né? Eu consegui porque a minha família sempre trabalhou, como se fosse uma história linear, como se fosse uma história cheia de nós, cheia de cruzamentos, cheia de falhas, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, qual é o meu lugar como